Queria ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, We're going to read Acts chapter 2, versículos 42 até o versículo 47. verse 42 through Durante esse 47. mês de abril, nós estaremos falando sobre o tema que vai fechar na nossa conferência, uma igreja saudável. During the month of April, we're going to be talking about a theme, the healthy church. Eu, particularmente, estou muito empolgado com aquilo que o Senhor está fazendo Personally, I'm very excited with what the Lord is e doing com muito mais ainda do que Ele fará. and so much more to what He will Atos do. dos Apóstolos, capítulo 2, Acts chapter 2, nós vamos ler do versículo 42 ao verse 47. 42 to 47. Antes da gente ler, feche seus olhos comigo. Before we read, just close your eyes with me. Espírito Santo, Holy Spirit, muito obrigado por esse momento tão especial. thank you so much for this special moment. Muito obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Thank you for your word that is before us. Prepara as nossas mentes, Senhor, Prepare our minds para produzir como uma terra fértil, to produce as a fertile soil, não somente 30 ou 60 vezes, not just 30 or 60 mas times, 100 vezes mais. but 100 times Nós over. queremos receber a tua preciosa semente We want to receive your precious e seed. queremos dar uma resposta We want to give an answer em sermos frutíferos na tua and obra. bear fruit in your work. Em nome de Jesus nós oramos, In the Senhor. name of Jesus, we pray. Diz assim a palavra do Senhor. And it says, Vou ler na revista Nova Versão Transformadora, NVT. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam entre eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Obrigado, queridos. Pode tomar assento. thank you. You can be seated. Eu acredito que um dos principais objetivos de nos tornarmos uma igreja saudável, para que possamos conquistar aquilo que eu acredito está no versículo 47. I believe that one of the main reasons for us to become a healthy church is for us to gain what is in verse 47. Conquistar a confiança do Senhor. To gain the trust of the Lord. Não é difícil eu e você olharmos para Deus e dizer a Ele: Senhor, eu confio em Ti. It's not hard for us to look at God and say, Lord, I trust you. O difícil é Deus olhar para mim e para você e falar a mesma coisa: eu confio em Ti. The hard part is God looking at us and saying the same thing. Conquistar a confiança de Deus não é construído apenas com uma atitude. Conquering the trust of God is not just by one action. Conquistar a confiança de Deus é literalmente uma construção, uma jornada. It's literally a journey. São processos que nós passamos. It's processes that Alguns we go deles through. são processos mais simples e fáceis de Some of atravessar. them are simple and easy to go Outros through. são mais difíceis. Others are more Em difficult. pequenas coisas, In small things. sem que a gente perceba, Without us noticing. Deus está nos provando. God is trying us. E essa prova não é para trazer uma reprovação, And this trial is not to fail mas us. essa prova é para nos ensinar a caminhar uma maratona com Ele. But it's to teach us how to walk a marathon with Him. Sabe, a nossa caminhada com o Senhor não é uma corrida de 100 metros, You know, our walk with the Lord is not a 100-meter race. que nós somos impulsionados pela nossa força That we have the impulse of our strength. e a gente corre em aproximadamente 10 a 15 segundos And we ou run menos, about a couple of seconds. sobe num pódio, So got up on a podium. pega uma medalha, Get a medal. tira uma foto Take a picture. e pronto, fizemos história. And that's it. We A made nossa history. caminhada com o Senhor não é sobre uma corrida de 100 Our metros. journey with the Lord is not about a 100-mile A race. nossa caminhada com o Senhor é sobre uma maratona, But it's about a marathon. aonde você vai no ritmo certo, Where you go in the right rhythm. aonde você vai ser provado em cada passo que você dá, You're going to be tried in each step em that cada you give. curva que você vira, In each corner that em you cada turn. ladeira que você In sobe, each hill that you go em up. cada pessoa que está ao seu lado, In
person that's around Diferente you. de uma corrida de 100 metros, Different from a 100-meter as race. pessoas estão longe de nós. People are far Estão from nas us. arquibancadas, They're on the bleachers. olhando e observando de longe. Observing from a distance. Numa maratona, as pessoas estão próximas da But in the gente. marathon, they're close Alguns to us. estendem a mão e entregam um copo de água. Some of them stretch your hands to give you water. E assim é a nossa jornada, And that's our journey. para nos tornar uma igreja saudável que o Senhor pode confiar. To become a healthy church in which the Lord Para can nos trust. tornarmos pessoas confiáveis ao Senhor. To become trustworthy people to the Pessoas Lord. que Deus vai te conectar a outros People that God will connect you to others. e vai se valer de você And it will be valued by you. para ser um representante dele e mostrar para essa humanidade que ele está vivo. To be representing Him and show humanity that He is Pessoas alive. que você vai encontrar talvez no seu trabalho People you're going to find maybe in your job. e com aquilo que você conquistou no Senhor, And with what you've gained in the você vai Lord. falar uma palavra, You're going to say one você vai word. estender a sua mão You're going to stretch your hand. e aquela pessoa vai olhar para você And that person will look e at falar you. assim: Deus continua me amando. You'll say, God keeps Não que loving você me. seja Deus, Not that you're God. mas Deus confiou em você But He representá-lo para mostrar o amor dele por alguém. He trusted in you to be a representative of His love. Sabe, nos tornar uma igreja saudável You know, becoming a healthy church é um processo longo, is a long process. cheio de curvas, Filled with corners. cheio de ladeiras, Filled with hills. cheio de desafios. Filled with E challenges. que ao longo desses desafios, sendo aprovados, talvez não em todos, mas pelo menos na maioria, And along the way, when we're approved in most of them, o Senhor começa a confiar na gente. God starts to trust us. Eu quero só dizer para você, deixa eu abrir um parênteses aqui, I'm going to open up a parenthesis. que eu quero dizer para você claramente nesta And I manhã, want to clearly tell you, que Deus está aumentando o nível de confiança dele sobre algumas pessoas God is aqui nesta manhã. increasing His level of trust Deus over começa a some people. confiar em pessoas. Starts to trust people. Não é fácil confiar em alguns de nós, It's not easy to trust some of us. porque a imagem que nós deixamos Because the image we leave está sempre ligada aos nossos fracassos. is also tied to our failures. Você vai, como pai, você vai lutar uma vida inteira. As a parent, you're going to fight a whole Como life. mãe, você vai lutar uma vida As inteira. a mother, you're going to fight a whole Como life. pastor, você vai lutar uma vida As a inteira. pastor, you fight a whole E life. qualquer outro posto, qualquer outra missão que você venha cumprir, você vai lutar uma vida inteira. Any other mission, you're going to fight a whole life. E às vezes uma falha sua And maybe one failure vai fixar na mente das pessoas quem realmente você é. will fixate in people's minds who you É truly como às are. vezes nós lidamos com a nossa estrutura de crédito nesse país. Maybe sometimes we deal with our credit system. Você está há 10 anos pagando as suas contas em dia. You're 10 years paying your bills Você está há in 20 date. anos pagando todas as suas contas. 20 years you're paying all your bills in De date. repente, Then suddenly você vai aplicar para algum financiamento you apply for a financing. e aí você percebe que o seu crédito, a pontuação do seu crédito está lá embaixo. And you realize that your credit score is low. Você vai olhar o porquê que aconteceu And you isso. say, why did that happen? Aconteceu por causa daquele pagamento, Oh, because of that daquele payment. único pagamento That only payment que você esqueceu de fazer that you forgot. e que foi para collections. That went to collections. E agora eles estão destruindo o seu crédito, que na verdade não é apenas descer uma pontuação, And now they're destroying your credit. That's not just going é down in comprometer points, uma vida inteira. but it's compromising Eu a quero life. dizer para você I want to tell que you, Deus não precisa de um crédito perfeito para confiar na gente. God doesn't need perfect credit to trust in Deixa eu us. repetir isso, porque isso é um alívio para alguém aqui nesta That's manhã. relief to someone. Existem alguns bancos que precisam que você tenha um crédito perfeito para te confiar um financiamento. Some banks need you to have perfect credit Mas to Deus não trust precisa in de um you. crédito perfeito para confiar em você. But God doesn't need a Eu perfect disse, credit to Deus não trust in precisa you. de um crédito perfeito para confiar em você. God doesn't need perfect credit to trust Que in Deus you. precisa He needs é olhar para o seu coração, to look at your heart, que conhece o futuro, and He knows e the falar future. assim, Ele me ama ao ponto. He says He loves me to the E point. mesmo se ele tropeçar lá na But frente, even if He stumbles up front, Ele não vai desistir. He's not going to give up. Eu quero dizer para você nesta manhã, I want querido, to tell you this morning, que o Senhor está te fazendo uma igreja the saudável. Lord is making a healthy church. Uma igreja que está conquistando a confiança do Senhor. A church that is conquering the trust of the O Lord. texto diz assim, e isso é muito importante você The perceber. text says, and this is very important
important. que o Senhor ia acrescentando a eles as pessoas que haveriam de ser The salvas. Lord was adding on to them the people that were saved. Estou falando de predestinação, onde Deus já pontuou todas as pessoas que vão ser salvas e acabou, você não tem que fazer nada. I'm not talking about predestination where God already picked those that are going Não to é be isso saved. para mim que o texto está dizendo. That's not to me what Nós the text podemos is saying. evangelizar de várias maneiras. We can evangelize in so Nós many podemos ways. e devemos distribuir folhetos. We can and should give out Nós flyers. podemos e devemos bater de porta em porta. We can and should knock on doors. Convidar pessoas para vir à igreja. Invite people to church. Nós podemos e devemos fazer tudo possível para alcançar o máximo de pessoas. We can and should do everything we can to reach people. Mas eu quero dizer para você uma coisa, But I want to tell you something. que a forma como você vive no seu dia a dia The way that you live on your daily é a sua maior is mensagem. your greatest message. A Bíblia diz que eles atraíam a simpatia do povo. The Bible says that they would attract the Sabe people. o que isso significa? You know what that É means? chegar na padaria Is that to get to the bakery e você está pedindo a sua comida and you're ordering your food. e a maneira como você está se relacionando, inclusive com aquela pessoa que está te tratando mal, And the way that you're talking maybe to that person that's even treating you provoca badly nela um desejo de saber melhor quem você é. will spark a desire to know E aí who quando you are. descobre que você vem nesta ou naquela igreja, And when they find out you come to this or that church, eu quero ir lá também. I want to go there Porque tem too. alguma coisa especial nesse lugar Because there's something special in that place que está transmitindo para a vida dessa pessoa. that's transmitting to that A Bíblia person's diz que life. eles atraíam a simpatia do povo The Bible says they would attract people's sympathy. e Deus ia acrescentando. And God was adding on to them. Tudo aquilo que está saudável cresce organicamente. Everything that's healthy grows Eu disse, organically. tudo que está saudável cresce organicamente. Everything that's healthy grows organically. Deus não precisa injetar hormônios God doesn't need to inject hormones para que a igreja venha a ser uma potência. for the church to be powerful. Porque a visão de Deus acerca de uma igreja confiável Because God's vision about a trustworthy church está muito mais ligada à saúde da igreja is tied to the health of the do church que no número de membros que ela possui. than to the number of members that Eu quero it dizer para has. você, querido, desse lugar, This place, que a melhor a melhor posição que você pode tomar diante do Senhor the best positioning you can make before the Lord não é de estar em um lugar onde está cheio de pessoas, isn't of being in a place that's filled with mas people, é estar em um lugar onde as pessoas estão cheias de Deus. but it's being in a place that people are Se filled as with duas God. coisas se as duas coisas se conectarem, glória If a both Deus of por these isso. things connect, that's great. Mas não são os ambientes que formam as But pessoas. it's not atmosphere that form people. Abraão, quando foi convidado pelo Senhor para se separar de Ló, Abraham, when he was invited by the Lord to Deus separate estava from tão Lot, convicto no que Abraão carregava, God was so sure in what Abraham que ele falou assim: carried. Abraão, vira para Ló e pergunta para onde que ele quer ir. And he said, Abraham, turn to him and say, where do you Falou want to assim: Ló, go? para onde você quer ir? Lord, where do you want to go? Para onde você for, eu vou para o lugar oposto. Wherever you go, I'm going to go opposite. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. If you choose north, I'll go Se você south. escolher o leste, eu vou para o If oeste. you choose east, I'll go west. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, The Bible says that the other guy sabe o rose que ele his viu? eyes. You know what he saw? ele viu as campinas de Sodoma. He saw Deixa eu the traduzir fields para of você o que Sodom. eram as campinas de Sodoma. And I want to show you what the fields of Sodom Eram os were. lugares mais lindos They daquela were the época. most beautiful places. E sabe o que era o oposto às campinas de And you know Sodoma? what was opposite? Sabe o que era o oposto? You know what it was? Os montes, os pedregulhos que Abraão teve que escolher aí. It was the rocky mountains that Abraham had to go to. Imagina Imagine. Deus falar com você: God says, você vai pedir à pessoa que eu quero que você se separe you're going to ask the person that I want you para to separate escolher o from melhor lugar. for them to choose Não the seria best place. lógica eu que estou na liderança, como Abraão estava na liderança sobre Ló, The logic of me in the leadership as escolher o Abraham melhor was lugar? to choose the best Mas place. Deus falou assim: não, você não precisa. But God said, no, you don't need Porque that. o que está na sua vida Because what's in your life faz com que lugares pedregosos makes rocky se places transformem em altares ao Deus vivo. become altars to God. Sabe, ser uma igreja saudável You know, being a healthy church não é por osmose. is not Nós by não osmosis. nascemos uma igreja We're saudável. not born a healthy Nós church. nos tornamos uma igreja We saudável. become
a healthy E o que eu church. quero convidar você é isso. What I want to invite you É to entender is que uma this. igreja saudável, To understand that a ela healthy church, conquista o coração de Deus, it conquers the heart of ao God. ponto de Deus confiar nela. To the point where God trusts Deus in fala it. assim, eu quero que alguém ouça a minha palavra. God says, I want someone to hear my word. Aí Deus fala assim, então eu vou direcionar essa pessoa para aquela He says, igreja. I'm going to take that person to that Porque church. lá naquela igreja, Because in that as church, pessoas que lá estão the people that are there, transmitem a minha they palavra. transmit my word. Eu quero dar um abraço em alguém. I want to give someone a hug. Eu quero ajudar alguém financeiramente. I want to help someone financially. Eu quero socorrer alguém que está pedindo ajuda hoje. I want to rescue someone today. Então o que Deus faz? You know what God does? Deus direciona essas pessoas a um lugar. He directs these people to a place. Melhor do que qualquer estratégia de evangelismo que podemos usar. Better than any evangelism strategy that we can Está no use. testemunho que o Senhor leva acerca dos lugares a quem Ele confia. Is in the testimony that God brings to the places of people He Existe uma trusts. cerejeira, There is a cherry tree, e ela é nativa na Europa, and it's native of Europe, principalmente nas Ilhas Britânicas. especially in the Britain Islands. O nome científico dessa cerejeira é Prunus avium. Its scientific name is Prunus avium. E essa cerejeira ela demora aproximadamente 7 anos para produzir fruto pela primeira vez. And this cherry tree takes about 7 years to bear the first fruit. E quando ela produz fruto, And when it has those ela é first nativa fruits, da região. it's native of that Quando ela region. produz fruto, When it has those os first seus fruits, frutos são disputadíssimos. the fruits are very, very Eles gostam competitive. muito do fruto aquela cereja Everyone específica. loves those cherries. E os pássaros pegam aqueles frutos And the birds grab the e eles fruits levam para comer os seus frutos em lugares distantes. and they take it to eat in other places. E como eles não comem as sementes, ali as sementes secam e ficam. And since they don't eat the seed, E the quando as seeds stay chuvas there and caem, dry out. as chuvas cobrem essas sementes. And when the rain comes and covers E ali those mais seeds, uma cerejeira começa a brotar. and then another E se não cherry se tree toma comes. cuidado, And if you're not essa careful, cerejeira ela é capaz de tomar conta de todo o pomar, those cherry trees can take over the whole de tão garden. boa que ela é. That's how good they are. Mas ela não nasce do dia para a But noite. they don't come a bee Imagina o for que the é day você to night. cuidar de uma planta, esperando o fruto dela, que ela só vai te dar fruto daqui 7 anos. Imagine taking care of a plant that's only going to give you fruit 7 years. Por isso que eu estou falando, That's why I'm se saying tornar uma igreja saudável becoming a healthy não é uma corrida de church 100 metros, isn't a 100-meter é uma race. maratona. It's a marathon. Porque ao longo da caminhada as pessoas vão se conhecendo melhor umas às outras. Because along the way, people get to know each other better. Eu quero dizer para você aqui, eu não quero de forma alguma sair do centro da mensagem. I don't want to leave the center of the message by saying this, but Mas o maior testemunho que eu tenho the greatest testimony that I have não são as pessoas que estão ao meu lado, talvez no dia a dia aqui na igreja, aren't people that are next to me maybe on our ou os daily líderes desta igreja. or the leaders O of maior this church. testemunho que eu tenho é dentro da minha casa. The greatest testimony I have is in my home. O maior testemunho que eu tenho é a minha própria família. It's my own family. Porque eles me conhecem Because quando they as know luzes me se apagam. when the lights shut off. Eles me conhecem quando realmente a gente tira as roupas, as indumentárias. They know me when I take all the garments. E eu falo com você de todo o coração. And I tell you with all of my E eu sempre heart. deixei isso muito claro em momentos difíceis que nós já passamos como igreja local. And I also left this very clear as hard moments that we've been through as Que a o meu church. principal rebanho é a minha família. That my main people are E my o dia family. que eu não puder The day that I can't pastorear a minha família, be a pastor to my pastorear o family, coração da minha família, pastor the heart of my não faz family. nenhum sentido eu ser pastor dessa There's igreja. no reason for me to be the pastor Porque eu of this quero church. dizer para você que uma igreja saudável, Because a healthy church, ela parte de dentro da sua it comes casa. from your home. Uma igreja saudável, ela é fruto de famílias A saudáveis. healthy church is the fruit of healthy Porque a families. igreja é o reflexo da sua família. Because the church is the reflection of Sabe your por que family. tem muito problema na igreja? You know why there's a lot of problems at Porque church? tem muito problema na sua There's a casa. lot of problems at your home. Só por isso. That's why. Sabe por que tem gente falsa na You igreja? know why there's fake people at Porque church? tem gente falsa dentro da sua There's casa. fake people in your home. Sabe por que tem gente preciosa na You igreja? know why there's precious Porque people tem in gente church? preciosa na sua Because casa. there's precious people in A your home. igreja, comunidade, ela é uma expressão da nossa família. Church community is an expression of our family. Nós não estamos aqui para correr uma corrida de 100 We're not metros. here for a 100-meter race. Nós estamos aqui para correr uma maratona. We're here for a marathon. Uma igreja saudável, uma igreja que o Senhor confia
confia nela. A healthy church is a church that God Uma trusts in igreja it. que transfere um legado para as próximas That gerações. transfers a legacy to the next Aquilo que Deus não generations. confia se acaba quando o líder conclui a sua missão. What God doesn't trust ends when the leader Esse foi o ends. conselho de Gamaliel, lembra? That was what Gamaliel said. Quando eles ficaram preocupados, achando que a igreja que surgiria, aqueles do caminho, assim eram chamados, Everyone was worried because the church was going to end, and those that left começaram along a the way, perseguir a igreja, achando que era uma seita. people were persecuting the church thinking it was a cult. Gamaliel foi ao Sinédrio e deu esse conselho. And he went and gave this piece of Não se advice. preocupa, He said, don't se worry. for de Deus vai permanecer. If it's from God, it will E remain. se não for de Deus vai se And acabar. if it's not, it will end. Deus só faz permanecer aquilo que realmente está disposto a transferir saúde para as próximas God only gerações. allows to remain what is willing Então, to uma give igreja health to the next saudável, generation. debaixo da confiança do Senhor, A healthy church under God's trust ela não busca apenas cumprir a sua missão enquanto estamos em vida, doesn't seek to just fulfill its mission while we're alive, mas ela entende but it que understands se Jesus não voltar nos próximos anos, that if Jesus doesn't come back in the next years, nós pais seremos as ovelhas us parents will be e os sitting nossos down, filhos serão os pastores. and our kids will be the pastors. Nós pais, imagina você Imagine you. ter que fazer uma viagem, ligar para o seu filho e falar assim: meu filho, You're você me gonna travel. abençoa porque eu vou viajar. You're going to travel and you ask to your son, hey, can you bless me because I'm going to travel? Filhos estão assim: yes, chega logo esse dia. All the kids are like, yes, please, this Eu vou day liderar o come. meu pai e minha mãe, né? Quero concluir. And I want to finish. Uma igreja saudável A healthy church conquista a confiança do Senhor. conquers the trust Nos of the próximos Lord. cultos nós queremos trazer vários desses pontos que vão desafiar as nossas vidas. In the next services, we're going to bring all these points that will challenge Do us. versículo 42 ao 47. From verse 42 to Nós vamos 47. compartilhar de algumas coisas que vão nos arrancar do nosso conforto We're going to share espiritual. things. They're going to take us out of our spiritual Vão nos fazer comfort. pensar se realmente somos. É legal quando a gente fala assim. É legal quando a gente fala assim. Deus confia numa igreja saudável. It's cool when we say, oh, God trusts in a healthy church. Transferindo isso para o mundo corporativo é como se eu falasse para você assim: você quer fazer algo que você vai ganhar muito dinheiro? Transferring that to corporate, it's like, do you want to do something you're going to get a Aí lot você of fala assim: money? é verdade? Say, Fala really? assim: eu tô ganhando muito dinheiro Yeah, toda semana. I have a lot of money every week. E aí você vai: uau, então vamos, eu quero. You say, I want it. Só que a pessoa não falou com você por onde você tem que passar. That person didn't tell you where you have to go through. Quando você descobrir por onde, ninguém fala assim: você quer ralar muito? Because you want to work really hard? Isso não é um bom Because marketing. that's not great marketing. Ninguém que quer vender um business fala assim: você vai vir para cá e você vai trabalhar 7 dias por semana. No one wants to sell a business and say, oh, you're going to come here, you're going to work Você vai 7 gastar days a tudo week. que você tem. You're going to spend Você vai everything ficar that you sem have. saúde. You're going to not have E aí health. talvez And then lá no final maybe- você vai conseguir lucrar alguma coisa. Maybe at the end you'll get some money. Ninguém faz isso. No one does Só that. chega para você e fala assim: rapaz, você quer ficar They milionário? come to you and say, do you want to be a millionaire? A pessoa quer te vender um sonho, They want to sell you a dream, mas ela não fala por onde você tem que but they passar. don't tell you where you have to go Então nós through. estamos falando sobre os resultados de uma igreja So we're saudável. talking about the results of a healthy church. Nos próximos cultos, cena para os próximos capítulos, você que gosta de novela, But né? in the next chapters, if you like a soap Não, opera, pastor, não assisto novela. oh, pastor, I don't watch soap Quer falar operas. comigo que essas séries do Netflix é alguma coisa Tell me diferente? that Netflix shows are different from soap operas. Olha aqui para você e fala: já assistiu todas as séries do Netflix, né? Watched all the Netflix shows. Na época da pandemia, o Netflix tinha que produzir mais e mais e mais conteúdo. O pessoal não tinha condição, né, de In the pandemic, acompanhar. Netflix had to work really hard. Nós vamos ministrar um pouco mais sobre isso, abranger esse tópico e trazer o ensinamento do Senhor para a sua vida. We're going to bring the teaching of the Lord in deeper in this topic. Eu quero concluir com um exemplo. Existe uma espécie de borboleta But I want to finish with an example. There's a species of a butterfly chamada borboleta monarca. called the monarch butterfly. A borboleta monarca, The ela tem monarch algo butterfly. extremamente interessante. It has something that's very O que interesting. acontece com a borboleta monarca é o seguinte: What happens with it is, ela demora várias it gerações takes many generations para migrar de um continente para o to outro. migrate from one continent E to the depois other. ela volta para o continente de And origem. then it comes back to its origin E ela continent. fica fazendo esse círculo And it does that circle durante toda a sua história. during its whole Da history. América do Sul South America para a América do Norte. to North America. Essa borboleta ela demora várias gerações para conseguir migrar para um outro continente. That butterfly takes many generations to get to the next Como que ela continent. faz isso? How does it do that? Ela vai até o seu limite. De forma instintiva, o Senhor direciona ela para que ela vá em uma direção. It instinctively goes to a direction. E quando ela chega a um ponto And when she gets to the em point que ela fala: eu não tenho como
como sair mais daqui. that it says, I can't go further, Ali ela coloca os seus ovos. lays her eggs. Seus ovos se transformam em Her eggs larvas. become little caterpillars. As larvas se transformam em and borboletas. those become E elas butterflies. continuam seguindo. And they keep Uma going. próxima geração surge. The next generation comes. E elas continuam indo. and they keep going. E elas continuam viajando. They keep E elas traveling. continuam viajando. They keep going. Sabe por que nós estamos aqui hoje? You know why we're here É today? porque alguém se colocou numa posição de confiança do Because Senhor. someone placed themselves in a position of E trust by abriu the um Lord. caminho e ministrou uma palavra. E They opened the lançou uma way. semente They sown a seed para que nós pudéssemos estar aqui. for us to be here Tudo today. que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer And everything that God will do passa por você, goes through mas you, não para em você. but doesn't stop at you. Porque o que você carrega da parte de Deus, Because what you carry from que God, Deus está trabalhando em nós para nos tornarmos confiáveis, what God is working in us for us to be para que trustworthy, a gente possa deixar um legado para as may próximas we leave a gerações. legacy for the next Pode ficar em pé generation. comigo nessa manhã? Stand with me.